geração de energia elétrica solar fotovoltaica representa uma fonte limpa e sustentável de eletricidade, sem emissão de gases de efeito estufa e com baixo impacto ambiental. Este podcast traz para vocês informações sobre geração distribuída no Brasil, onde temos a oportunidade de implementar a Agenda 2030 e assim aumentar substancialmente sua participação na matriz energética global. Seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de novembro de 2020, feriado, Dia da Consciência Negra, e eu hoje resolvi fazer um podcast que há muito tempo eu não fazia, para poder dar meu parecer e meu ponto de vista com relação a tudo que se apresenta nessa globalização, nesse monte de tecnologia e democratização da energia renovável. Bem, eu redigi um texto, fiz um artigo sobre como você vai gerenciar a sua própria energia, daqui a mais uns anos, quando todo mundo já estiver inserido nesse segmento de energias renováveis, e como vai ser armazenada essa sua energia e como você vai gerenciar, que a cada momento o consumidor vai ter que participar mais desse processo revolucionário, evolutivo, tecnológico, que é a produção da própria energia elétrica. Pode ser eólica, pode ser biomassa, pode ser solar. E como vai ser armazenado? Então, esse podcast é para aqueles que estão entrando no segmento, que vão precisar estar entendendo como ele é o sistema por completo, que a gente olha assim, é só colocar os módulos no telhado e produzir. Não, existe aí muitas nuances, muitas coisas que vão acontecer. O exemplo aqui simples que eu vou dar é o seguinte: quando uma concessionária ela tem que planejar o seu plano para atender a demanda daqueles que estão cadastrados nos seus registros, nos seus arquivos, para poder fornecer energia elétrica. Quando esses consumidores migram para a energia solar, automaticamente aquele plano que ela fez de comprar energia para atender essa demanda, essa quantidade, ao longo desse período de 5 anos que eles fazem esse planejamento, automaticamente esse caixa fica furado, vamos dizer assim, e é preciso ele revender aquela energia que ele comprou. Vamos fazer aqui uma analogia simples. Eu vou lá na Rua Teresa, que antigamente eu ia muito, compro lá uma quantidade enorme de moletons para poder vender no inverno, calça de moletom, compro tudo a R$5. E depois que acabou o inverno, aí sobrou aqui um monte de moletons. Eu vendi os moletons, comecei vendendo a R$10 e fui diminuindo. E agora eu estou tendo que vender ele a R$4,50, R$4 para poder não ficar com essa mercadoria encalhada. Assim vai ser com a energia de sobra das concessionárias. Então eu vou ler o artigo aqui, vou deixar ele disponível em podcast para aqueles que gostam de ouvir, porque eu não sou de grupo, eu sou assim um espectador, eu sou um observador e um pesquisador, gosto das energias renováveis, estou trabalhando em cima do meu projeto
que é simples, não quero atender nada demais, não quero usina, não quero nada disso. Quero atender no simples, no comum, naquilo que a gente chama na 482 de geração de pequeno porte. Essa é a minha visão. Então vou ler e vou passar para vocês as informações e o meu entendimento com relação a esse mercado promissor, mas porém competitivo, e pode se tornar ao longo do tempo um oceano cheio de tubarões, um mar de sangue. Por enquanto ainda estamos navegando no oceano azul, mas ao longo do período que eles forem entendendo como é o jogo de xadrez, vai acontecer um mar de tubarões. Então vamos lá. Gestão de energia na geração distribuída, por Roberto Cláudio Moreira. Se possível, aqueles que gostam de assistir um videozinho meu, pode ir lá e dar um like, não tem problema não, eu agradeço. Vamos lá. Caixa baixa. As distribuidoras remuneram os outros agentes do setor. Elas são consideradas o caixa do setor. As geradoras, as transmissoras e o governo, por meio dos impostos cobrados aos consumidores cativos, consumidores livres e especiais, são remunerados. Quando a receita da distribuidora diminui, todos os agentes sofrem consequências devido à queda da receita, afetando diretamente todo o setor elétrico. Então, como é feita a compra da energia pelas distribuidoras para atender o consumidor? Bem, a compra é feita com antecedência. É como comprar a coleção da moda verão 4 meses antes do verão começar, sendo o portfólio da compra de energia ser com 5 anos de antecedência, através dos leilões A4, A5 e agora os A6, que são as sobras, e se unem a outros leilões regulados, atendendo às previsões de consumo a médio prazo. Dessa forma, se houver uma alteração no consumo, impacta diretamente a receita das distribuidoras. A inadimplência também é um fator que afeta fortemente o fluxo de caixa que foi planejado. E como ficam os planos que foram feitos neste período de pandemia e com isolamento social? O que fazer com as sobras de energia geradas pela queda de consumo de energia? O que a MP 950/2020 possibilitou ao setor elétrico? Despesas. Em primeiro lugar, vamos entender o custo das distribuidoras, que são divididos em blocos. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, denomina como parcela A e parcela B. Parcela A: custos não gerenciáveis, energia comprada para revenda, perdas, transportes, encargos setoriais. E a parcela B: os custos gerenciáveis, remuneração, custos operacionais e administrativos. Esses custos são divididos em componentes que formam a tarifa de energia, a TE, e a tarifa do sistema de distribuição, a TUSD, divididos da seguinte forma: tarifa de energia, T, energia comprada para revenda, parte do transporte da energia referente à usina, Itaipu, Jirau, Belo Monte. Tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUSD, transporte, exceto usinas. Encargos setoriais, custos operacionais e administrativos e as perdas.
A ANEEL, por meio da Resolução Normativa número 885, de 23 de junho de 2020, cria a Conta Covid, operação que vai reduzir os impactos no setor elétrico e os efeitos financeiros nas contas das distribuidoras. A Conta Covid, com valor inicial de 16,1 bilhões, garante às distribuidoras empréstimos para serem pagos ao longo de 60 meses. E a norma define critérios e procedimentos para a captação destes recursos pelas distribuidoras, fundamentados na perda de arrecadação e mercado. Então, vocês já entenderam, né, que mesmo os consumidores migrando para energia solar, o caixa está garantido. A norma detalha também os itens de custos que podem ser cobertos pela conta Covid e o fluxo de repasses. Como medida de prevenção à pandemia, foi instituído o lockdown, o confinamento. E com isso, muitas indústrias, empresas e comércios tiveram que paralisar as operações e suas atividades. E com isso, o país registrou queda no consumo de energia, cerca de 18%, afetando diretamente a arrecadação das distribuidoras e com a proibição de cortes por falta de pagamento da conta de energia. Houve um aumento de 10% na inadimplência. As sobras geradas pela queda de consumo são liquidadas no curto prazo e estão sujeitas a um preço de venda menor do que o de compra. Vou deixar aqui um ponto bem esclarecido. Quando um representante de vendas de energia aparece na sua porta te oferecendo uma energia com preço mais barato da tarifa que você está pagando, você já pode associar o que seja. Simples assim. Continuando. Dessa forma, a conta Covid antecipa o reajuste tarifário das distribuidoras, buscando equalizar financeiramente as empresas durante esse momento de crise, que por sua vez amortece o aumento da tarifa para as próximas projeções do consumo e assim diluir o empréstimo para os consumidores em 5 anos. Então entenda bem, o dinheiro que foi emprestado pela conta Covid vai ser pago pelos consumidores. A medida provisória, a MP 950 de 2020, medida criada temporariamente, destinada ao setor elétrico para enfrentar a calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, para atender os consumidores enquadrados na classificação sobre classe residencial baixa renda, que estão cadastrados nas distribuidoras e recebem descontos sobre o seu consumo. Criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a TSEE, Tarifa Social de Energia Elétrica, autorizado pelo governo federal para a cobertura dos descontos dos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, foi destinado cerca de 900 milhões de reais para atender as distribuidoras com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. A MP 950 garantiu isenção de pagamento das faturas de energia para os consumidores de baixa renda, beneficiários da tarifa social. E a conta Covid atendeu os impactos na capacidade financeira das distribuidoras e demais agentes setoriais. Somente consumidores de energia elétrica com carga igual ou superior a 3.000 kW têm escolha
livre para contratar seu fornecedor de energia elétrica. A exigência da carga poderia ser reduzida para que o consumidor de energia escolha com quem comprar sua energia livremente. Há ainda um outro grupo de consumidores denominados especiais, que têm alguma liberdade para escolher de sua compra de energia elétrica. Conforme estabelecido pela Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, em seu artigo 26º, parágrafo 5º, empreendimentos hidrelétricos de potência inferior a 50.000 kW e aqueles com base em fonte solar, eólica e biomassa, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000 kW, podem comercializar com o consumidor ou consumidores reunidos por comunhão de interesses, com carga entre 500 kW e 3.000 kW. E como ficam os consumidores com carga inferior a 500 kW? A grande maioria das residências brasileiras, que não tem qualquer liberdade para escolher o seu fornecedor. Aqui eu vou fazer uma referência a um link para um artigo que li sobre perspectivas do redirecionamento da geopolítica mundial, escrita pelo Carlos Gustavo, que vale a pena dar uma lida, que ali tem um entendimento do que realmente está acontecendo no sistema elétrico mundial. Um pensar no multilateralismo e nas perspectivas da nova soberania das nações, os impérios formados prosseguem a sua luta nas conquistas individuais. A paisagem geopolítica se rende, em parte, aos processos de globalização como sendo a força capaz de deter as rodas cíclicas do conflito global. A globalização passou a ser o grande processo mundial. E não se trata de discutir se ela ocorre, mas de entender o ponto onde ela para. Entretanto, o processo global não seria apagado. Essa hierarquia econômica e política e o sentimento de injustiça que dá origem aos conflitos, pois os impérios são governados, como sempre foram, pelas forças do medo e cobiça. O processo de globalização resultou em dois mundos. Uma parte do mundo globalizado, 50% da população mundial, e o mundo rejeitado, outros 50%. Esse é o drama do processo de globalização parcial. Tanto as pessoas como as nações obedecem à hierarquia das necessidades de Maslow. Passa por atender primeiro às necessidades de déficit, satisfação da fome e sede, depois as necessidades de segurança, abrigo e estabilidade da conquista de satisfação da fome e sede, e depois as necessidades de bem-estar e a autorrealização, sentimento de integração, títulos de nobreza, amor, cuidado social, respeito e reconhecimento. Assim, estados e sociedades perseguem o que já era dito por Adam Smith sobre melhorar as condições da sociedade. Existem nações com seus bolsões de globalização minoritários. Comportam milhões de pessoas que não têm esperanças de poder ascender aos moldes de uma classe média global e sem nenhuma
esperança de serem financiadas para um programa de salvação de vidas. Fecha aspas. Os desafios de ordem técnica, econômica e comportamental têm sido enfrentados no âmbito da oferta e do consumo de energia elétrica. Em concordância com impactos ambientais provocados pela utilização de fontes poluentes. Nesse sentido, cada vez mais grupos e a sociedade, em prol de energias renováveis, tecnologias e práticas sustentáveis, mantêm seus esforços por uma democratização da energia limpa e renovável. O uso intensivo de fontes não renováveis para a geração de energia elétrica representa uma ameaça à segurança energética do país, uma vez que tais recursos são limitados e causam sérios impactos ambientais devido a emissões de gases do efeito estufa. E com isso, o agravamento das mudanças climáticas. O uso da energia elétrica é essencial para o desenvolvimento social e econômico da sociedade, necessário para melhorar o padrão da qualidade de vida dos seres humanos. A condição de produzir ou comprar energia limpa e renovável e mais barata é o desafio de moradores urbanos e rurais. É importante saber quais são as inovações tecnológicas que estão reservadas para o setor, de onde são oriundas e como podem contribuir para a implementação de projetos sociais mais sustentáveis em benefício da população. Muitas pesquisas e projetos têm sido elaborados na identificação de tecnologias de geração, transmissão e armazenamento de energia elétrica e mecanismos de gerenciamento pelo lado da demanda ganham crescente espaço no contexto de planejamento energético, que podem se consolidar nos próximos anos. Quando aplicado pelo lado da demanda, o armazenamento de energia elétrica é capaz de prover o deslocamento da carga por unidades consumidoras, consistindo na alocação da aquisição de energia elétrica da rede pública, em horários em que a geração de energia elétrica é mais econômica e totalmente menos poluente, diferente do que ocorre em horário de pico de demanda. O benefício com o deslocamento da carga é visível quando é adotado geração distribuída por fonte solar fotovoltaica, reduzindo a necessidade de utilizar a energia da rede elétrica, e o armazenamento possibilita utilizar a energia elétrica armazenada em horários estratégicos para o consumidor e para o sistema elétrico. A escolha de armazenar a energia produzida se encontra em estágio maduro. O desafio será escolher qual tecnologia de armazenamento aplicada a fontes renováveis e seu gerenciamento de acordo com a demanda, e assim identificar parâmetros para análises técnicos econômicas aplicáveis a projetos de armazenamento de energia. Gerenciar tantas alternativas, quando existem muitas opções, talvez algumas soluções tenham uma dificuldade maior de competitividade frente às demais. O armazenamento vai mudar o perfil do consumidor. Ele vai se tornar mais ativo neste complexo sistema energético, na medida em que o consumidor começar a fazer a gestão da sua própria energia, mesmo em pequena escala, ao somar aos outros consumidores. O consumidor vai trazer maior complexidade do funcionamento a esse instável sistema elétrico quando ele se tornar prosumidor, uma mistura de consumidor com produtor de energia, e deixar de ser
o sujeito passivo. Então, ele passa a ter uma ação mais interativa numa gestão energética própria. Obrigado a todos. Fica aqui esse recado, esse texto para quem gosta de ler, né? Ou quem não vai poder ler, ouça em podcast. Muito obrigado, um ótimo feriado, um bom final de semana, aproveitem bastante. Um abraço a todos.